Aleluia. Então nós vamos aprender um pouquinho nessa noite sobre essa mulher tão tremenda, né? Tão abençoada, chamada Ana. 1 Samuel, capítulo 1. E pode ler, Cleofas. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 5 ao 18, 24, 27 e 28. Capítulo 2, versículos 18 ao 21. Posso ler? Pode ler. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ela amava ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor. E a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana no seu coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor, eu não sou mulher, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filho de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Versículo 24. Versículo 24. Havendo desmamado, o menino levou com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha, um odre de vinho, e apresentou a casa do Senhor a Siló, e era um menino ainda muito criança. Versículo 27. Por este menino orava eu, o Senhor me concebeu, deu a petição que fizera. Verso 28. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, porque todos os dias que viver, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali. Capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lá trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Elcana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filho dessa mulher, e em lugar do filho que devolveu o Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Pronto. Amém? Então, nós vamos falar um pouco, né, como eu já falei, de perigos dessa geração, né, onde o tema é Ana, uma mãe modelo para uma geração em perigo. Primeiro tópico é perigos da geração de Ana. Primeiro ponto, um sacerdócio relapso, né, está descrito no capítulo 1, que a gente pôde ler. Isaac, né, introduziu um pouquinho aqui também para a gente, e conta toda a história, né, de uma mulher que não conseguia engravidar, não conseguia ter um filho, mas que era o desejo do seu
coração. Ela não só pedia ou assim artificialmente, artificialmente não, superficialmente não. Ela clamava, ela pedia ao Senhor, né? E ela acreditava que Deus, né, ia ouvir a sua oração. E aí era zombada, né? E aí ela foi vista como uma pessoa que estava bêbada, né? Ela foi vista de forma errada, foi julgada pela aparência. Eu acho que ela clamava tanto, gritava, ninguém consegue nem imaginar como era que Ana estava, né? Diante daquela situação. E aí a gente começa a ver o sacerdócio relapso, né? Algo que não está de acordo com a palavra, porque nós precisamos entender, né, que os homens precisam exercer o seu sacerdócio, né? Precisam ter isso claro dentro deles. No versículo 9 diz assim, assentado, vamos lá, capítulo, deixa aberta a sua Bíblia. Diz que ele estava assentado, diz assim, ó, então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, diga Eli, o sacerdote. Sacerdote. Diga, estava assentado. Estava assentado. Estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ele estava o quê? Assentado. Assentado. A gente trazendo para o mundo de hoje, a gente pode ver vários sacerdotes da mesma forma. Não estão de pé. Eles estão assentados. Né? Muitas vezes a mulher, ela faz um papel dobrado. Por quê? Porque o sacerdote da casa, que era para estar de pé, ele está sentado. Sentado como assim, pastora? Deixando as coisas correr. Vamos usar a nossa linguagem? Correr frouxo. Ele não sabe dirigir a sua casa. Ele não está entendendo qual é o papel que Deus colocou ele aqui na terra. Amém? Mas eu quero profetizar que todo homem que entrou aqui nessa noite, se já é sacerdote, vai se tornar melhor. E se não é sacerdote, vai entender hoje o papel que o Senhor tem para a tua vida. Você vai ser um sacerdote de excelência na sua casa. Quantos homens nós temos aqui que podem dar um aplauso ao Senhor? Só os homens. É isso que Deus quer. Viu? Então, o papel que é do sacerdote, não empurre para a mulher, não. Ela quer ver em você. Eu quero ver isso no meu marido todo dia. E eu louvo a Deus, viu? E às vezes é um sacerdote tão insistente. Versículo 9 ainda diz que ele estava o quê? Escorado, né? Junto a um pilar. Ele estava escorado, estava o quê? Relaxado. Não. O sacerdote, ele tem que ter uma postura de sacerdote. Ele tem que entender que ele quem vai não deixar nada entrar na sua casa. Ele tem que estar de pé, posicionado, e ele não vai ficar relaxado. Certo? Ele vai ter a posição de sacerdote. Amém? Amém ou não amém? Nós podemos ver também no versículo 12 e 13 algo muito discriminatório. 12 e 13 diz assim, versículo. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Quem era que estava perseverando orando ao Senhor? Quem era? Quem? Aí o 13 diz assim, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ali a teve por... Quantas vezes nós julgamos as pessoas? Quantas vezes as mulheres são tão julgadas? Mas o Senhor está nos trazendo uma lição nessa noite, que a gente não pode julgar pela aparência. Nem tudo que parece é. Amém, queridos? Não cabe a mim nem a você. Parece que fulana está daquele jeito. Não, parece não é ser. Você não tem nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Aquele louvor tremendo do início, né? Deus é quem sabe quem nós somos. Deus é quem nos vê da forma correta. Amém?
Embora as nossas fraquezas, meu Deus, tem dia que eu chego aqui, eu me digo, oh, meu Deus do céu, eu tenho até vergonha. Eu oro com tanta vergonha. Digo, Senhor, me ajuda aqui, eu me sinto tão incapaz. Aí o Senhor diz, minha filha, eu só preciso desse coração sincero. Eu só preciso desse coração quebrantado. Deus não precisa de ninguém perfeito porque nós não somos. Mas se o teu coração for quebrantado diante do Senhor, Ele vai te levantar. Tem alguém aqui que está entendendo que pode glorificar a Deus, que pode aplaudir a esse Deus, que nos ergue, que nos levanta, que nos restaura. Aleluia! Queridos, que coisa tremenda que Deus não aponta o dedo nos julgando. Não, Ele nos restaura. Amém? Ah, pastora, você viu? Fulana está daquele jeito, fazendo assim, que eu vi. Não, meu filho, não era para você estar vendo também não, era para estar orando. Para orar. Compaixão é mais do que você dizer assim, eu estou orando por fulano. Mentira. Ora uma vez no mundo nem está se lembrando. Eu tenho tanto medo até de responder quando alguém assim, pastora, me coloque nas suas orações. Eu digo, minha filha, eu vou orar logo agora, viu? Que é para não mentir. Eu vou garantir que eu vou orar todo dia por não sei quantas pessoas que me pedem oração, sim ou não? Eu vou garantir. Eu oro pela igreja do Senhor aqui em Espírito Santo, porque eu sei que Deus sabe cada nome de vocês. Deus ama cada um de vocês, assim como nós amamos. Né? Assim como eu e Cló fomos chamados para isso. Amém? Aproveitando a oportunidade, eu estava com muita saudade de vocês, viu? Louva a Deus pela vida de vocês. Então, o papel do sacerdote, ele deveria estar de pé. A gente vê hoje até líderes espirituais, tudo acomodados. Estão nem aí, ó. Nem aí se estão pregando, se estão fazendo da forma correta. Uma vez eu quase, se eu não fosse convertido, eu tinha me desviado com o que um pastor me disse. Terminou o culto aí, né? Encontrei um pastor, faz tempo isso. Aí eu disse, Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, pastor Gorete. Cadê pastor Cláudio? Tá ali, meu filho, tá ali ainda, ó. Não saiu ainda, ó. Tá ali, arrodeado de ovelha. Eu não fico. Meu Deus, será que eu escutei esse direito mesmo? Eu não fico. Por isso que quando termina o culto, ó, eu tenho agonia porque não dá tempo para abraçar vocês tudinho. Queria eu correr para abraçar todo mundo, mas não dá tempo. Queridos, pastor, líder espiritual que não tem cheiro de ovelha não é pastor. Amém? Quantos estão entendendo? Você foi chamado para qualquer coisa, menos para pastorear. Porque se você foi chamado por Deus para pastorear, você tem que ter cheiro de ovelha. Amém? Então, esse foi o papel de Ali. Ficou sentado, acomodado, sentado, julgando Ana, né? Mas o segundo ponto, primeiro ponto diz que foi um sacerdócio relapso, né? Deus nos guarde desse sacerdócio. Mas o sacerdócio prostituído, capítulo 2 e 22. 2 e 22 diz assim. Leia. Era, porém, ali muito velho e ouvia tudo o que os seus filhos faziam. A todo Israel, como se deitavam com mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Olha aí. Eli sabia tudo o que os filhos faziam, mas não tomava nenhuma posição. Ele sabia tudo o que os filhos estavam praticando, mas ele não tomava nenhuma posição. Sacerdócio prostituído. E hoje? Para os dias de hoje, pastora? O que é que a gente pode dizer? Não é muito diferente. Hoje, muitos líderes e muitas ovelhas se prostituem na internet. Emprestam os olhos para aquilo que não pode ver. Aquilo que a Bíblia diz que eu não posso. Amém, queridos? Eu tenho que vencer isso. A internet é uma coisa terrível que nos atrai. Se você tiver cuidado, você passa o dia todo agarrado com aquele celular, sim ou não? E está aparecendo até um remédio. Um remédio para dor de cabeça, que graças a Deus eu nunca tive. Quando eu digo isso, todo mundo se admira, viu? Nunca tive dor de cabeça na minha vida. Aí diz assim, cadê o celular? Parece até que está faltando a comida.
Ou tá faltando um remédio. Meu Deus, cadê o celular? Não, os nossos olhos, eles têm que ser santos, amém? Eu quero estar diante de uma geração que olha o que pode olhar. O que a Bíblia permite que ele possa olhar. Pastora, deixa eu dar um testemunho aqui bem ligeiro, não vou nem me levantar. Eu vi uma postagem do pastor Adilson. Ele passou alguns dias orando por filho de crentes e por filho de pastores. E Deus mostrou a ele muitos filhos de pastores presos à pornografia pelo celular, pela internet, crianças. E o pai e a mãe deixam ele com o celular o dia todo, e ele está indo em sites pornográficos, estão viciados, entrando já. Ele viu filho de líderes na visão, né? Pessoas entrando no homossexualismo e no lesbianismo, exatamente por causa da internet, por causa do celular, porque o sacerdote tem que ter cuidado. Ali não estava olhando, olhava e fazia vista grossa. Os filhos deles estão se prostituindo na tenda, dentro da tenda. Tem muita gente dentro da igreja, os filhos dentro da igreja, e os filhos prostituídos, e eles não estão nem aí, ou não sabem, ou se sabe e está fazendo vista grossa. Verdade. E Deus tenha misericórdia de nós, né? De cair para os pais. Eu não tinha esse negócio, não. Uma vez eu comprei até uma banquinha para colocar um computador bem no auge, né? Quando todo mundo começou a ter computador, né? Tudo. Aí eu comprei uma banquinha linda para botar o computador no quarto para Monara. Ô, prejuízo, só tive o prejuízo de comprar a banquinha. Porque quando eu quis colocar o computador, Deus disse, não. Não. Você vai dormir. E ela ainda não tem estrutura, não. Quem tem que controlar isso é você. Diga, quem é responsável pelos filhos? São os pais. Não venha jogar a culpa não, viu? Para outra pessoa, não. É pai e mãe. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos. A gente tem que saber com quem eles andam, o que estão conversando na internet, que grupo eles fazem parte, tudo. Ah, mãe, a senhora é muito careta. Que seja. Ah, a senhora é muito radical. Que seja. Mas é para uma boa causa, por uma boa causa. Amém? Terceiro, um sacerdócio corrompido. Tem que correr aqui, né? Tenho 20 minutos. Não, Passar bem rápido. Mas Jesus não vai vir agora, não. Já disseram que depois que eu cheguei, meu marido tá muito mais sorridente, viu, Silvia? Sério que meu marido tá rindo à toa, irmão Crispim. Já pensou? Eu só vivia trancado, jejuando o dia todo. Já pensou? Tá tão sorridente, que tá tão tranquilo. Renato disse, pastora, graças a Deus que a senhora chegou. Pastor Renato, por que ele disse? Era tanta da cobrança a gente no WhatsApp, faça isso, não sei o quê, não sei o quê. Disse que era para um, para outro. Aí daqui a pouco olhou para Lidiane e disse, Lidiane, pastor faz 4 dias que não mandou mais nada. A pastora chegou, amor. Só para vocês não dormir, tá, gente? Verso 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filho de Belial, filho da iniquidade. Não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando cozendo com um garfo de 3 dentes, e metia na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel, que ia a Siló. Se ofertando, ele respondia, queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres. Então ele dizia, não, porém, se as não me der, tomarei a força. Era, pois, muito grande o pecado desses homens perante o Senhor, porque eles roubavam a oferta do Senhor. Porque eles o quê? Roubavam. Sacerdócio corrompido. A pessoa roubar. Meu Deus do céu. Que coisa horrível, né? E aí eu escrevi uma frase que eu ouvi de um pastor. Porque muitas vezes a gente joga muita culpa, tipo assim, pro mundo, né? Pro mundo. Ah, aconteceu isso lá fora.
Ah, não sei o que lá fora. Lá fora é consequência do que a gente aprende em casa. E a frase do pastor Josué me chamou muita atenção e ela ficou para mim. Desde que meus filhos estudavam lá no CNSP em Goianinha, em uma reunião eu citei lá. Ficou todo mundo parado quando eu citei a frase. E a coordenadora disse, eu quero que você escreva, mãe. Que frase? Eu digo, pois é. E a frase dizia assim, seu filho não se perde na rua, seu filho se perde em casa. Bora repetir? Diga, seu filho não se perde na rua, seu filho se perde em casa. Oh, coisa forte. É o que a gente imprimir. É o que a gente ensinar. Mais forte. Não relaxar. Como pai e mãe. Que os nossos filhos vão aprender. E vão fazer. Né? Por exemplo. Como é que um filho vai aprender a ser corrompido? Quando ele trouxer alguma coisa de fora e a mãe não fizer ele voltar para deixar. Nem procurar saber. De onde foi isso? Não, estava ali com minha coleguinha, eu trouxe. Volte. Não é seu. Não é seu, meu filho. Não, mas não é seu. Vamos lá? Vamos voltar? Vamos deixar? Entenderam? Quando vê, por exemplo, o pai alterando o velocímetro de um carro. Tudo isso a pessoa está vendo. E por aí vai. Então são coisas que você vai aprendendo, entre aspas, né? De forma errada. E esse negócio não. Ah, esqueci, trouxe a borracha. Leva. Leva, volta, pelo amor de Deus. Né? Volta. Porque a gente tem que ensinar os nossos filhos. E são atitudes assim pequenas que eles vão começando a aprender. O que pode, o que não pode, o que é corrupção, o que não é. O que é certo fazer, o que não é certo fazer. Ok? Uma vez a apóstola Valdice contou a história que um homem com muita pressa passou no sinal vermelho, né? Um casal. Aí disse, Senhor, manda teus anjos para livrar-me dessa multa. Ela disse, livrar nada, tomara que você tome. Você não sabia que não podia passar, sim ou não? Não estava lá, sinal vermelho? Sim ou não? Como é que com a cara lisa você vai pedir a Deus que ele manda um anjo para levar você de uma multa? Diga para o seu vizinho, com Deus ninguém brinca nem engana. Ok? Quarto ponto, uma paternidade omissa e conivente com o pecado. Pois, capítulo 2, verso 22. Capítulo 2, versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, ouvia tudo quanto seus filhos faziam, a todo Israel, de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. 27. Veio o homem de Deus a Eli e disse assim do Senhor, não me manifestei na verdade a casa de teu pai? Estão os israelitas ainda na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso e para trazer estroço sacerdotal. Porém, perante mim, dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas. Deixa eu ver, verso 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim por esta causa, pois honrasse mais os teus filhos do que a mim. Como já falei, né? Na verdade, até eu entrei um pouco já nessa uma paternidade omissa. Né? O que é isso? É da forma que ele era. O que é omissão? É você saber o que é para fazer e não faz. Saber o que é para fazer certo e não faz. Entendeu? Não é porque é seu filho biológico que você não vai agir, né? Corretamente. Toda vez a gente lembrar dessa história, né? Mas assim, eu lembro, né, das disciplinas, das coisas que a gente fazia com os nossos filhos. Quantas vezes meu coração só faltava partir. Porque quando Cleófas dizia assim, vai para a disciplina. Ai, meu Deus do céu. Coração de mãe só faltava. É tanto que eles nem lembram qual foi a última vez que eu bati nele. Eles não lembram. Mas lembra da última vez que Cleófas bateu. Eles lembram exatamente. E Filipe até hoje não tem uma revolta. Esse pai, eu já lhe perdoei, mas eu quero lhe dizer que foi muito injusto porque eu apanhei um ano a mais do que Monara.
quero cobrar essa parte aí, né? Mas assim, é como se eu soubesse o que está errado no meu filho e eu não vá corrigir porque é meu filho. Amados, quem ama, corrige. Diga, quem ama, corrige. Quantas vezes nós tivemos que corrigir Felipe? Quantas vezes tivemos que corrigir Monara? E quantas vezes tivemos que corrigir como pastores também, que aí foi a dose dupla, né? Quantas vezes tivemos que corrigir, né? Felipe, graças a Deus, foi disciplinado só 2 vezes, para a glória do Senhor, nunca mais. Quando foi a segunda vez, eu lembro que ele disse assim, pelo amor de Deus. Bom, ele era criança ainda, quando ele foi disciplinado. Foi. Aí disse assim, pelo amor de Deus, pai, de novo. Aí Cleofé é meu filho. Eu acho que Cleofé dizia assim, como era a frase? Ele disse com a cara de choro. Com a cara de choro. Cleofé, mas como é que é a frase que tu dizia, que ele dizia? Vai doer mais em mim. Dizer, meu filho, eu vou bater em você, dizer assim, eu vou bater em você vai chorar hoje para mim não chorar amanhã. E acredite se quiser, mas vai doer mais em mim, mas você vai ter que sentir a dor. E Cleofé dizia, vai doer mais em mim do que em você. Eu acho que ele dizia assim, como é que pode? Eu que vou levar a sua. E ele vai dizer que vai doer mais nele, né? Mas hoje já entende. Amém, queridos? Então que nós não podemos ser pais, né, omissos. E o segundo tópico, falar de Ana, uma mãe modelo para uma geração em perigo. Está descrito no capítulo 1 e 2, né? E o primeiro ponto diz assim, Ana, modelo de esposa. As mulheres, vamos repetir, Ana, modelo de esposa. Versículos 5 e 8, né? Lê. A Ana, porém, dava porção dupla, porque a ela amava ainda mesmo que o Senhor a houvera deixado estéril. Então Elcana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou melhor do que 10 filhos? Quer dizer, Ana, ela... Por que ela é essa mãe, né? Modelo para uma geração em perigo? Ela era modelo para o seu esposo. Porque ela perseverava em oração e ela conquistou o coração do seu marido. Eu aprendi uma coisa, viu? Depois que eu casei, fica aí a dica aí para as mulheres. Eu aprendi uma coisa. Que nós, mulheres, porque a gente, né? Deus nos fez assim. A gente é mais detalhista, mas também a gente fala mais. Também a gente vê mais. E também a gente sempre quer mais. Sim ou não? Às vezes faz, a gente quer mais um pouquinho. E eu aprendi uma coisa. Né? Tenho aprendido. E para mim ter mais um pouquinho, eu tenho que primeiro conquistar o coração de Cleófas. Porque aí ele vai fazer sem nem sentir que está fazendo mais. Entenderam? Que aí a dica, nada de dizer aos homens. Ana, modelo de perseverança. Versículo 7. E assim o fazia ela de ano em ano. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor e a outra irritava, ela porém chorava e não comia. Ana, modelo de perseverança. Todos os anos. Ela estava lá, ó. Todos os anos. Quantas vezes a gente deixa de alcançar a nossa bênção porque a gente deixa de perseverar? Sabe, o diabo já coloca na nossa cabeça, ó, faz 10 anos que tu luta sobre isso. Tá vendo não? Tu nem conseguiu, nem vai conseguir. Olha outra pessoa enviada do cão mesmo e diz assim, meu Deus, é isso? Você tem sonho para isso, é? Você quer ser isso? Meu Deus, tá se iludindo. Nunca que você vai ser isso. Nunca que você vai ter isso. Mas eu quero profetizar que eu estou dentro de uma igreja perseverante. E sabe o que é perseverar? É até que aquilo aconteça. Olhe para o seu irmão e diga, persevere. Olhe por detrás e diga, persevere. Diga, por mais que você tenha vontade de desistir, persevere. Porque no tempo certo Deus vai fazer. Dê um aplauso ao Senhor. Nós temos que ser perseverantes. Amém? Queridos, eu nunca vi uma história de quem persevera no final contar uma derrota, não. Ela pode ter passado por um processo muito doloroso, mas no final a história dela vai ser de vitória, como foi a de Ana. O meu tempo não é o de Deus, o seu tempo não é o de Deus. E nem a gente é Senhor, nós somos servos. Temos que esperar o tempo do Senhor.
Amém? Diga, o tempo de Deus é perfeito. Ana, modelo de determinação. Está lá no versículo 9, né? Então, Ana se levantou. A parte do versículo diz assim, Ana fez o quê? Teve atitude, determinação. Quantas vezes precisa apenas disso? Precisa você dizer, olha, Satanás, chega, eu não vou ficar mais sentado, eu não vou ficar mais aqui morgado, eu não vou mais ficar aqui de braços cruzados, mas você vai me ver de pé, você vai me ver olhando para o meu Deus e me determinando. Amém? Porque se isso não acontecer, você vai ficar, todo mundo vai, e você lá. Não, você tem que ser alguém que se determina, igual a Ana. Ana, modelo de quebrantamento. Né? Versículo 10, 13 e 15. Eu vou começar a pular aqui, Cleofas. Ana, modelo de quebrantamento. Ela chorou tanto, ela derramou a sua alma. Às vezes a gente lê aquele versículo e acha tão bonito, né? Clama a mim e anunciar-te-ei que vocês não sabem, que vocês não conhecem. Ai, que versículo tremendo. Só que clamou, meu amor. Clamou, amados irmãos e amadas irmãs. Não é só, Senhor, não. Clamou é se derramar. Ana se derramou, Ana clamou. Ana gritou. Deus sabe lá que forma tanto que ela fez. Mas ela clamou, ela se derramou. Ela chorou perante o Senhor. E ela viu o seu milagre chegar. Amém? Você está disposto mesmo para pagar o preço pelo seu filho? Pelo amor de Deus, gente, não converse não. Você está disposto a pagar o preço pelo seu filho? Você está disposto para pagar o preço pela sua filha? Você está disposto para pagar o preço pelo seu marido? Pagar o preço. Pagar o preço. Você está disposto para pagar o preço pela sua esposa? Para pagar pela toda a sua família? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ninguém da nossa família se perderá. Nenhum ficará nessa terra. Mas nós vamos subir. Quando a trombeta tocar, eu e a minha casa subiremos ao encontro do Rei. Amém? Mas tem que pagar um preço. E pagar um preço não é toda hora estar condenando seu filho ou amaldiçoando ele, não. É botando a mão na cabeça, é abençoando, é ungindo o travesseiro quando ele estiver dormindo, é clamando ao Eterno pela vida dele ou dela. Ah, pastora, a senhora está dizendo isso porque a senhora não sabe quem é minha esposa. Meu filho eu não sei, minha filha eu não sei. Quem é o mais difícil da sua família, se é o esposo, se é a esposa. Eu só sei de uma coisa, que Deus é o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente. E o Deus que operou milagres no passado, esteve presente, está presente aqui hoje. E derramou uma unção tremenda sobre a nossa vida. E nós ouviremos os testemunhos de desânimo sendo retirado, de angústia sendo cessada e de milagres que aconteceram nessa noite. Amém? Queridos, olha, cada vez que eu falo de milagre, acende uma luz dentro de mim. Acende um fogo dentro de mim. Porque eu digo assim, meu Deus, eu poderia estar morta. Meu Deus, quantas pessoas disseram, vai morrer. Quantas pessoas olharam para mim e disseram assim, estou só esperando o dia. Quantas pessoas olharam para mim, chegavam na minha casa e diziam assim, ai meu Deus, coitada, tá tão magrinha, vai morrer. Ai meu Deus do céu, como será que vai ficar a família dela? Mas o Senhor disse, não morrerei, mas viverei e contarei as maravilhas do Senhor. Eu e você só sairemos dessa terra quando cumprirmos o propósito, o projeto que Deus tem para nós. E o teu propósito, o projeto que Deus tem para você não é separado da sua família, é todo mundo colado. É todo mundo junto. Amém? Se você não viu ainda, comece a ver seu pai, sua mãe, seu irmão, seu esposo, sua esposa, seja quem for da sua família, seu melhor amigo, sua melhor amiga, você tem que ver, indo com você. Senão você é uma pessoa egoísta. Nós vamos ver todo mundo fazendo a mesma coisa que nós, sendo atraídos pelo Senhor. E um dia nos encontraremos com Ele. Amém? Ana, modelo
Tem até uma história aqui, né? Que Mônica, ela orou por 30 anos. Quantos anos? Pela conversão de um filho. Tem um livro, né? Mônica, mãe de Agostinho. E ela chegou para o bispo Ambrósio e disse que o filho dela tinha mudado. Que ela tinha conseguido 30 anos. Quantos anos? 30 anos. Mas ela não desistiu. E o bispo Ambrósio disse para ela, um filho de tantas lágrimas não podia se perder. Olha que coisa tremenda. As tuas lágrimas não ficam aqui. As suas lágrimas não ficam aqui. Elas são colhidas. E você verá o resultado delas. Amém? Quantos querem ver o resultado das suas lágrimas? Pois começa a pedir ao Senhor para ter lágrima, para chorar na presença dele, para se derramar. Não ligue com quem está do seu lado, não. Deus tem o melhor para você. Deus não quer que você viva uma vida aqui destruída, não. Ele já quer que a gente viva aqui uma vida abundante, boa, feliz. Amém? Ana, modelo de adoradora. Versículo 24, né? Ana trazia as ofertas, né? No altar. Ana adorava a Deus com suas ofertas. Isso aqui, diga dízimo. Faça de conta que jantou. Dízimo se devolve. Oferta se planta. Então diga para o seu vizinho, plante no reino do Senhor. Amém? Às vezes Deus nos orienta já é para a gente plantar nas vidas, sim ou não? Quantas vezes eu já fui direcionada, Cleofa já foi, para dar uma oferta a alguém, já pensou? Só que a primeira vez que eu recebi uma oferta, eu fiquei tão errada. Não sabia o que eu fizesse. Cleofa ficou pior. Cleofa ficou tão... que ele não tinha essa experiência. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, esse irmão tá, em outras palavras, tá pior do que eu, meu Deus do céu, esse vai me ofertar. Na época, eu ainda lembro disso, foi muito forte. E ele disse, não sei se já era pastor, chegou lá e disse, Deus mandou dar essa oferta a você. Esse meu irmão só não vou lhe devolver, porque você está dizendo para mim que foi Deus que mandou você me dar. Eu não posso impedir de você ser abençoado. Pois é mais abençoado, olha só como a Bíblia é linda. É mais abençoado quem dá do que quem recebe. Vamos dizer, é mais abençoado quem dá do que quem recebe. Achou que a pessoa só pode ofertar dinheiro? Claro que não. Claro que não. Às vezes você, pronto, hoje eu fiquei emocionada. Uma ovelha daqui, acho que pode dizer o nome dela, que foi nada mais. Foi lá na minha casa, eu não estava almoçando com minha mãe aqui na panela de barro. E daqui a pouco chega lá, pitando na moto com o esposo. Aí quando eu olhei, eu digo, tá com um pacote na mão. Eu digo, meu Deus, tô nem completando o ano, ainda tá longe, 17 de janeiro. Você sabe que eu não deixo ninguém esquecer, né? Aí, ela disse, pastor, eu vim trazer para a senhora. Aí eu disse, minha filha, obrigada, tal. Aí quando eu olho lá, Feliz Dia das Mães. Olha que lindo. Ela tá em Natal agora, nem tá vindo direto. Mas para ela, eu continuo sendo a mãe espiritual dela. Amém, queridos? Que Deus possa me dar muitos filhos espirituais, muitos netos. Amém? Muitos bisnetos espirituais. Agora olhe para o seu vizinho e diga, quem vai ajudar a pastora a ter esses bisnetos é você. Olhe por detrás, diga, quem vai ajudar a pastora a ter esses netos é você. Ganhando vidas para Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Ana, modelo de entrega, né? Está no versículo 24. Ela entregou Samuel no altar. Né? Será que realmente nós estamos entregando o nosso melhor a Deus? Sabe? Às vezes a mãe entrega tanta coisa aos filhos, sim ou não? Entrega presentes, né? É a forma de carinho. Entrega celular. Às vezes dá, meu filho, vamos um passeio. Né? Leva para um passeio. Leva para um shopping. É ruim, não, é bom e deve-se fazer isso. Leva para um zoológico, seja o que for. Mas será que eu e você, nós estamos fazendo o principal? Entregando o filho, ó, no altar. Eu leio o versículo 24. Tô terminando, gente.
São mais 5 minutos. 24, é? 2:24. Ou não? É o 2:24? Não. Pronto. Então, assim, Ana foi esse modelo de entrega. Ana, ela entregou completamente. Ela não disse ao Senhor que ia entregar, Samuel, sim ou não? O Senhor desse a ela ia entregar. E vocês lembram de uma vez que Cleofas contou um testemunho também, que Monara, né, teve a fase dela, foi muito rápida, mas, graças a Deus, mas teve, por poucos dias. E eu lembro de uma vez que ele chegou e entrou e começou a orar por Monara e começou a clamar, gritar na cama. E Monara não sabia qual o motivo que ele estava orando. E ela entrou no quarto e foi atraída por aquela unção. E ela começou a chorar. E Monara é escandalosa na unção. Quem já viu Monara aqui? Ela é escandalosa, né? Ela pula, ela grita, ela é escandalosa na unção. Então, assim, ela começou a gritar na cama e tal, tal. E Cleofas estava dizendo assim: Deus, a filha, antes de ser minha, ela é tua. Antes de ser minha, ela é tua. Amém? Então, será que a gente está realmente disposto a entregar, né? Nossa casa, nossos filhos? 24. É o 1:24. E havendo desmamado, tomou o menino juntamente com 3 bezerros, um éfa de farinha, odre de vinho, e levou à casa do Senhor, sendo o menino ainda muito criança. Muito criança, mas ela cumpriu o que ela prometeu a Deus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: cumpra o que você prometeu a Deus. Amém, queridos? Que nós possamos, né, entregar totalmente o nosso filho, né, no altar do Senhor, trazer para a casa do Senhor. Isso é de extrema importância. Ah, irmã, cadê seu filho? Quis vir hoje não. Não, não. Quantos anos ele tem? Tem 6. 6 anos, sim. E ele não quis vir? Não, ele não trouxe. Até ser de maior, você tem que trazer seu filho para a casa do Senhor. A nossa estratégia sempre dava certo. Não era, Cleofas? Quando o Felipe dizia: hoje eu não vou. Tem quem faça eu ir. Aí eu queria brigar com ele, aí Cleofas fazia: dava sinal para mim, amor? Não, 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 não. Aí eu, com raiva, saía já, né? Vinha na frente. Aí Cleofas dizia: você tem 5 minutos para chegar na igreja. Quando ele estava, Felipe, ali naquela esquina, para ver se a gente não estava olhando. A gente fingia que não estava vendo. Quando a gente chegava aqui, ele chegava. Mas chegava e ficava o culto todinho na casa do Senhor. Aí quando foi dizer: eu fui porque eu quis, eu digo: eu sei. Uhum. Tem gente Amém? tem gente que leva o filho para todo canto, né? Shopping, Falei zoológico, já. tudo Falei. isso, mas não leva para casa do Senhor. Falei. Quer dizer, às vezes vocês podem entregar, levar, fazer tudo, e é bom que faça. Mas o principal que nós temos que entender é imprimir os princípios da palavra de Deus no coração dos nossos filhos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ninguém se perderá. Amém? Pastor Cleofas, eu vou terminar aqui. Não, tá bom. Não. Daqui a pouco os irmãos estão cochilando. Cadê Jorge Miguel? Tá aí hoje? Se você não continuar, Acredito. quando eu pegar o microfone aí, eu continuo. Minha ovelha. Não acredito não, Frank. Jorge Miguel, filho de Frank, diz assim: é a pastora? Pois eu vou, porque quando ela diz que vai terminar, ela termina. O pastor não é assim, não. De repente ela termina quando diz que vai terminar. Agora o pastor diz 4, 5 vezes aí. Continue, senão eu continuo. Não tô brincando, não. Não, Deus me livre. Então é melhor, né? Obedecer. Não sei, mas não estava assim. Ana, modelo de mãe que soube educar os seus filhos, né? Ensina o menino no... Ah, meu filho, vá que é bom. Às vezes eu escuto tantas mães: ô, pastora, aconselhe meu filho. Eu quero que ele fique na igreja. Ai, tão bom que ele fosse. Eu digo: tá bom, vou orar. Mas minha vontade mesmo é dizer assim: porque a senhora não vai também? Não é que o negócio é tão bom e você não quer? Aí a mãe vai para a farra, vai para a festa, vai não sei para cá, mas meu filho eu quero ir lá na igreja. Porque Espírito Santo, ó, tá
droga por tudo que é canto. Deus me livre, eu quero que ele fique na igreja. Ensina o menino no caminho. Seu filho vai ver você fazer aquilo. Eu lembrei agora do menino de Tiago, Emanuel. Menorzinho. Quando Rosalva passava por ali, ele pequenininho, umas 2 vezes ela me puxou para ver isso, foi Tiago. Ele apontava para a igreja. Porque ele já sabia que aqui é um lugar que ele vem. Ele bem menorzinho. Amém? Aquilo vai se tornar natural, né? Gente, vocês não têm noção. Lívia foi dormir lá em casa. Mas Joabe, Ninha, pastor Joabe, eu pensei que era exagero deles. Ai, meu Deus, a menina se lembrou de fazer o culto doméstico de 11 horas da noite. Aí disse, papai, culto doméstico. Aí eu disse, Joabe, Lívia disse que pastor, eu só durmo depois desse culto. Aí foi fazer isso, papai, é a célula dela. Aí eu pensei que eu já ia orar rapidinho, né? Aí ela disse, papai, YouTube. Aí já disse, minha filha, tá tarde, papai, não pode. A célula tem que ser feita. Tá certo, minha filha. Joab começou, Joab cochilou. Aí terminou o hino, aí ela disse, aí Joab disse, tá bom, Lívia. Ela disse, outro papai, eu tenho que dançar, adorar mais a Deus. Aí se jogava no chão. Eu sei, para encurtar a história, quando deu meia-noite, eu digo, Lívia, boa célula. Fique com o papai, que a pastora vai dormir. Tchau, pastor, amém. Só saiu depois dos 3 anos que ela dançou, que ela fez gesto, que ela adorou, como diz ela. E depois que leu. Ele leu e depois ela lê a história de Jonas, que ela quer ler a mesma toda vez. Aí sim, ela foi dormir. Hábito. Diga hábito. Diga de novo hábito. Seu filho vai orar, sua filha vai orar se vir você orando. Não durma sem fazer isso com seus filhos. Não durma. Ai, tô bêbada de sono, tô muito cansada. Te vira. Ora menos. Mas não durma sem fazer isso. Sem abençoar, sem botar a mão na cabeça do seu filho, da sua filha. Pai, você não sabe quanta autoridade você tem sobre os seus filhos. Mãe, meu Deus, que autoridade nós temos quando a gente ora pelos nossos filhos. Amém? Susana de Wesley, né? Foi uma mulher que teve 19 filhos, foi a mãe de João Wesley. Não se perdeu nenhum. Ficou viúva, diga, mas não se perdeu nenhum. Não se perdeu. 19, gente. Não sei que hoje não é essa a realidade, mas ela teve 19. Mas ela não deixou que um filho se perdesse porque ela orava. Ela pagava o preço pelos filhos dela. Todos se tornaram pastores e cantores. Certo? E nós também devemos honrar todas as autoridades constituídas e os líderes espirituais. Certo? Ana é um modelo de mãe que soube educar o filho nos caminhos do Senhor, mas também nós temos que honrar as autoridades constituídas. Quem são as autoridades constituídas? Quem são, gente? Secularmente. Prefeito, vice-prefeito, vereadores, todos que exercem alguma autoridade. Né? Ana ensinou o filho a honrar o sacerdote. Ensine seu filho a honrar o pastor, ao líder espiritual, ao seu líder de célula. Isso é uma questão que tem que ser ensinado. Não é para ser aquela coisa tudo à toa, nem achar que todo mundo não pode honrar ninguém. Não, ensine. Graças a Deus, eu já participei de outro ministério. Aceitei Jesus em outro ministério, mas eu tenho uma gratificação comigo, assim, uma alegria. Eu sempre honrei os líderes espirituais. Às vezes até pensando diferente deles. Mas sempre honrei, nunca tive problema, assim, no sentido de desonrar. Deus me guarde. E temos também que ensinar os nossos filhos a isso, amém? Vamos ficar de pé.